Lei de igualdade. Igualdade natural, desigualdade das aptidões. Desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. Provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade diante do túmulo. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Muitas vezes, dizeis, o sol nasce para todos e dizeis aí uma verdade maior e mais geral do que pensais. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas, como cada um viveu mais ou menos, consequentemente, adquiriu maior ou menor experiência, a diferença está na experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí uns se aperfeiçoarem mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade dessas aptidões é necessária, para que cada um possa concorrer com os desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não pode ou não sabe fazer o outro faz, é assim que cada um tem o seu papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é natural que habitantes de mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham aqui habitar para dar o exemplo. Ao passar de um mundo superior a outro inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Sim, já dissemos, o espírito que progrediu não regride, pode escolher, no estado de espírito, um corpo mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a anterior, mas tudo isso deve sempre lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. A desigualdade das condições sociais é uma lei da Não. natureza? É obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Apenas as leis de Deus são eternas. Vós não vedes essa desigualdade se apagar pouco a pouco todos os dias? Desaparecerá juntamente com o predomínio do orgulho e do egoísmo, apenas restará a diferença do merecimento. Chegará o dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se olharão como de sangue mais ou menos puro, porque apenas o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. O que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses se lamentarão, infelizes deles. Serão por sua vez oprimidos, renascerão numa existência em que suportarão tudo o que fizeram os outros suportar. A desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das aptidões, que dá a uns maiores meios de aquisição do que a outros. Sim e não, e da astúcia e do roubo, que me dizeis vós? Mas a riqueza herdada, portanto, não é fruto das más paixões? Que sabeis disso? Voltai à origem dela e vereis que nem sempre é pura. Sabeis lá se no princípio não foi fruto de roubo ou de injustiça? Porém, além da origem, que pode não ser boa, acreditais que a cobiça da riqueza, mesmo da bem adquirida, os desejos secretos que se concebem para possuí-la o mais rapidamente possível sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga e vos asseguro que esse julgamento é mais severo do que o dos homens. Se uma riqueza foi mal adquirida, os que a herdam mais tarde são responsáveis por isso. Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, principalmente porque ignoram o fato, mas convém saber que a riqueza, muitas vezes, chega às mãos de um homem apenas para lhe favorecer a ocasião de reparar uma injustiça. Felizes os que compreenderem isso. Ao fazer justiça em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque, muitas vezes, quem cometeu a injustiça é que inspira essa ação aos herdeiros. Sem se afastar da legalidade, qualquer um pode dispor de seus bens de uma maneira mais ou menos justa. É responsável, depois de sua morte, pelas disposições que haja feito? Toda ação tem seus frutos, os frutos das boas ações são doces, os outros são sempre amargos. Entendei bem isso, sempre. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez já existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e do caráter entre os homens se opõe a essa igualdade. Entretanto, há homens que acreditam que aí está o remédio para os males da sociedade. Que dizeis disso? São posições sistemáticas ou ambições ciumentas, eles não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo rompida pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis fantasias. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, porque o bem-estar é relativo e cada um poderia dele desfrutar, se o entendesse bem, já que o verdadeiro bem-estar é empregar o tempo ao seu gosto e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum prazer, e como cada um tem aptidões diferentes, não haveria nenhum trabalho útil por fazer.
O equilíbrio existe em tudo, é o homem que quer alterá-lo. Os homens poderão se entender. Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Há pessoas que passam privação e miséria por sua culpa. A sociedade pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos, ela é muitas vezes a principal causa dessas situações. Aliás, não é de sua responsabilidade cuidar da educação moral dos seus membros? É, muitas vezes, a má educação que os levou a falsear o julgamento em vez de sufocar neles as tendências nocivas. Por que Deus deu a uns riquezas e poder e a outros a miséria? Para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já o sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que escolheram e, muitas vezes, nelas fracassam. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a miséria ou a riqueza? Tanto uma como outra, a miséria provoca a lamentação contra a providência, a riqueza estimula todos os excessos. Se o rico tem mais tentações, não tem também mais meios de fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele acredita nunca ter o suficiente. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Sim, Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir. De onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Do domínio injusto e cruel que o homem impôs sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Para os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Com que objetivo a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? Para assinalar suas funções diferenciadas e particulares. Ao homem cabem os trabalhos rudes, por ser mais forte, e à mulher, os trabalhos mais leves, e ambos devem se ajudar mutuamente nas provas da vida. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para que lhes imponham seu domínio. As funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as do homem? Sim, e até maiores, é ela quem dá ao homem as primeiras noções da vida. Ambos, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser também diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim, de funções, não. É preciso que cada um esteja no seu devido lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, existem apenas no corpo físico, uma vez que os espíritos podem encarnar em um ou outro, não há diferença entre eles nesse aspecto e, consequentemente, devem desfrutar dos mesmos direitos. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória com monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres, muitas vezes, não é feita pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Orgulho dos parentes que desejam glorificar a si mesmos. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, é por amor próprio, pelo mundo e para ostentar riqueza. Acreditais que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque só pode colocar uma flor no túmulo do seu parente? Acreditais que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Não, quando honram a memória de um homem de bem, é justo e um bom exemplo. Jovem, estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.